Boa, estamos ao vivo. Agora eu vou ir aqui rapidinho pegar os links e já vou colocar nos grupos. Bom, é isso. Já temos duas pessoas ao vivo aqui. Eu já mandei os links. Já podemos começar. Bom, deixa eu ver. É isso mesmo. Bom, então, salve, salve pessoal. Aí o Gilberto já entrou. Um abraço para o Gilberto. Estamos aqui para mais o segundo, não mais um, mas o segundo episódio da série de glossário aqui, retornando aos básicos do anarquismo. Mais uma vez eu estou aqui com o Amir. Dá um salve aí, Amir. Olá, pessoal. Prazer novamente estar conversando com o Jonas. Prazer é meu. Bom, hoje a gente vai fazer um pouco diferente do primeiro vídeo. A gente não vai pegar conceitos, né? A gente vai pegar algumas perguntas que a gente julga meio frequentes, ou que pelo menos aparecem com bastante frequência entre a galera que está começando a estudar o anarquismo. A gente tirou essas perguntas do Instagram. Pedi lá para o pessoal colocar umas perguntas numa caixa de perguntas, eu separei algumas delas, a gente vai responder. Só que a gente recebeu muitas perguntas, né? Foram, tipo, quase 20 perguntas, então não vai dar para responder tudo hoje aqui, mas eu separei algumas e o resto eu vou responder lá no Instagram. Vai ser feito lá. Aí a gente já vai começar aqui, eu vou separar a primeira, mas aqui, ó, o Rodrigo Maicon perguntou, falou que achou que ia ser no YouTube. Não, a gente tá fazendo essas lives aqui no Facebook por enquanto, e aí depois ela é colocada lá no YouTube. Inclusive vai sair no canal do Amir primeiro, que eu demoro um pouco mais para editar, ele já solta bruto lá. Se estiverem afim, só ir no canal Anti-Estado e Anticapital, provavelmente amanhã mesmo já vai estar postado, né, Amir? Sim, né? Baixando já coloco. Ok, então estamos aqui com o Betão, o Rodrigo, o Ian e o Gilberto aqui, ó, assistindo a gente. Bom, já vamos começar com a primeira pergunta aqui, que é a pergunta do Isaac, né? Eu imagino que seja do Isaac, porque quem mandou foi a página do Anarquismo em Foco, mas é ele que está sempre mandando mensagem para mim lá no Spookcast no Instagram. Bom, a primeira pergunta é essa aqui. O anarquismo poderia ser aplicado em larga escala? Como fazer isso? Quer começar, Amir? Ah, posso começar, aí depois a gente vai conversando, entendeu? A gente coloca nossos pontos, aí depois a gente conversa um pouco. Beleza. Mesmo porque eu acho que você vai partir de autores, às vezes, diferentes dos meus, né? Então é legal para Sim, mostrar essa, as essa é uma possibilidades. parte mais legal, porque assim, eu me vejo um sintetista, estileirista hoje em dia, mas eu passei muito tempo no anarco-individualismo, então eu tenho um pouco mais de bagagem do mutualismo, do individualismo. O Amir, salvo engano, ele é um pouco mais coletivista do que eu, então talvez a gente tenha algumas divergências,
boas para o debate, né, para poder conversar sobre isso. Enfim, pode falar, Mir. Então, primeira coisa, eu acho que a gente vai ter que pensar o seguinte, né? O que seria isso, né? Aplicar em larga escala, entendeu? Tipo, eu tenho uma dúvida, cara. Tipo, se existe a possibilidade de um regime social e econômico ser aplicado de uma forma total, entendeu? Tipo assim, quando a gente pensa, um dia vai ter a anarquia, mas vai ser o mundo inteiro. Imagina, cara, 7 bilhões de pessoas anarquistas, né? Ou dentro de um regime. Cara, eu tenho muita dificuldade em pensar nisso, porque nem o capitalismo ele consegue ser, né? Ele tenta ser totalitário e hegemônico em todos os lugares, em todos. E ele não consegue ter isso. Então, e nem uma outra experiência, como experiência, vamos dizer assim, comunista, marxista, também teve isso, né? Então, tipo, então o que quando eu penso o anarquismo serve para a atualidade? Eu acho que é isso. A minha primeira impressão dessa pergunta, né? Tipo, se ele está preocupado se o anarquismo pode ser em larga escala, ele está preocupado assim. O anarquismo tem potencialidade? Cara, eu acho, e aí pegando os autores anarquistas clássicos, né? Não só, mas vamos começar pelos clássicos. Eles demonstram para a gente o quê? Eles demonstram que as teorias deles sempre partiram do empírico. Então, eles olham, por exemplo, Proudhon olha para as sociedades de trabalhadores, né, do início do século XIX na França, e a partir daí ele teoriza autogestão e federalismo, por exemplo. Então, o Kropotkin, ele vai em várias regiões, na Sibéria, ele estuda regiões, por exemplo, na África, e aí ele chega à conclusão do apoio mútuo. O Bakunin é a mesma coisa. Então, se a gente for pegar, os anarquistas estão sempre plugados na realidade. É interessante, às vezes, os caras acharem que os anarquistas são, tipo, sonhadores, utópicos, eles viajam. Cara, eles estão olhando para a realidade. E olhando para a realidade, eles teorizaram. Não é o contrário, eles teorizaram e levaram as coisas para a realidade. Eles não têm uma proposta tipo, que sai fora do que a realidade tem. Né? Eles querem elaborar essas propostas, eles querem discutir essas propostas e encaminhar elas de uma outra forma, no sentido seguinte, de dar uma amplitude para elas. Então, eu acho o seguinte, o anarquismo, cara, ele pode, porque quando eu olho para a nossa sociedade, eu vejo todas as discussões dos anarquistas. Eu vejo o quê? Autogestão na sociedade, eu vejo federalismo na sociedade, eu vejo apoio mútuo na sociedade, né? Eu vejo coletividade, eu vejo, então, tipo assim, essa necessidade das pessoas fazerem trocas. Eu vejo tudo isso. Então, tipo, não estamos falando de uma coisa que vai pegar as pessoas de surpresa. Né? Tipo assim, nossa, é isso que é anarquismo? Cara, eu acho que a sociedade vai continuar funcionando. Ela só vai estar funcionando de uma outra forma. Então vai continuar existindo correios, internet, fábricas, agricultura. Só que ela vai estar funcionando de outro jeito. Então os anarquistas não vieram para acabar com a agricultura para as pessoas morrerem de fome, com as fábricas para as pessoas não terem mais produtos, né? Não, eles vêm para autogerir isso. Eles estão discutindo para as pessoas o seguinte, vocês já fazem isso funcionar. Isso só funciona porque vocês estão aí na ponta, fazendo isso funcionar. Logo, vocês não precisam dos patrões, vocês não precisam dos chefes, vocês não precisam da hierarquia. Eu acho que é isso que os anarquistas estão dizendo. E dá para funcionar a partir de vocês. Por quê? Porque vocês estão fazendo funcionar. Vamos pegar agora, nesse momento, pandemia. Não tem pandemia? Quem que está fazendo os hospitais nesse momento funcionar? É o João Dória? É o Bolsonaro? É o governador do Rio? Não, cara, são as pessoas que estão lá nos hospitais. O que elas têm ali? Insumos. Da onde vem esses insumos? Aí vem dessa estrutura hierárquica. O que os anarquistas estão dizendo é: nós conseguimos fazer isso.
nós conseguimos organizar essa sociedade de uma outra forma, a partir dessas pessoas que estão hoje organizando elas. Então a gente não quer, tipo, dizer, olha, vai mudar tudo na sua vida, vai acabar a internet, vai acabar a indústria, vai acabar a agricultura. O que a gente está dizendo é, isso tudo vai continuar de uma outra forma, de uma forma muito mais democrática, de uma forma muito mais que leve em consideração os desejos dos indivíduos, de uma forma na qual, né, as pessoas entendem que o apoio mútuo é necessário para a sociedade continuar existindo. É para isso que os anarquistas estão ali. Eles estão fazendo essas propostas. Então, eu acho que os anarquistas não são teóricos no sentido de nós temos um projeto para as pessoas, no sentido, olha, é uma coisa completamente nova. Nós trabalhamos já assim. Existem já pessoas, grupos, né, e mesmo pessoas que não são anarquistas, que trabalham de uma forma autogestionária, que procuram o apoio mútuo, que discutem, né, de uma forma buscando consenso. E é isso que os anarquistas estão dizendo. Então eu não acho que o anarquismo seja um sonho, cara. Para mim, o anarquismo está na realidade das pessoas. Agora, por que isso é sabe, né, essa palavra é difícil, mas subsumido, por que isso é, né, destruído, vamos dizer assim? Porque nós somos no capitalismo. E no capitalismo, ele precisa de algumas lógicas. Então, o capitalismo precisa do quê? Precisa de hierarquia, precisa que as pessoas compitam umas com as outras, ficam competindo, e assim por diante. Então, o projeto anarquista é fazer as coisas funcionar, né, de um jeito autogestionário, federalista, baseado no apoio mútuo e assim por diante. Então, não é destruir tudo e começar tudo do zero. Mas dizer, você na ponta já está fazendo um monte de coisa. Por que você abre mão disso para aceitar chefes, para aceitar patrões e assim por diante? É isso que os anarquistas estão questionando. E eles sempre fizeram isso. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, tipo assim, o que fizeram com os anarquistas? Isso tanto os liberais quanto os marxistas. Eles quiseram transformar os anarquistas em porra loucas, pessoa fora da realidade, sonhadores. Galera, se tem um grupo socialista que sempre teve o pé no chão, foram os anarquistas. Por quê? Porque os anarquistas falam da realidade. Entendeu? Então eu acho isso. Então, tem. Por quê? Porque não é, você não vai destruir tudo e começar tudo do zero. Você vai simplesmente autogerir isso. Mostrar para as pessoas de que como elas estão trabalhando, né, sem patrões, sem chefes, elas continuam trabalhando. Por que você precisa ter um patrão e um chefe? Porque você não pode discutir isso de uma forma mais coletiva, de uma forma que procure o consenso. É isso que os anarquistas estão falando, entendeu? Então eu acho, por exemplo, que essas experiências, inclusive, aconteceram na Espanha, aconteceram na Rússia, na época da Revolução, enfim. Até alguns falam na Comuna de Paris. Ou seja, tiveram momentos onde os anarquistas estiveram presentes. E o que eles fizeram? Organizaram essas pessoas dentro dessa lógica mais federalista e assim por diante. Eles não pegaram para as pessoas e falaram, vai mudar, sabe? A sua vida vai ser transformada, vai acabar o comércio, vai acabar... Não, cara, vai mudar a forma de pensar a sociedade. Eu acho que é isso que os anarquistas estão propondo desde o início do século XIX, com o Proudhon. Eles estão olhando para a realidade e propondo uma nova forma de organização, que é factível. Por quê? Porque, no fundo, as pessoas, no seu cotidiano, você está entendendo? Fazem coisas que não precisem de hierarquia, né? Não precisem de patrão e assim por diante. Então, eu acho que primeiro tem que deixar isso claro. Até alguns anarquistas não conseguem entender isso, né? Parece que os anarquistas estão falando uma coisa fora do mundo. Cara, os autores anarquistas sempre estiveram presos no mundo. E pregados no mundo para entender a realidade. E a partir dessa realidade fazer essas transformações. Bem, enfim. Não sei se eu respondi, mas era mais por aí, gente. Bom, acho que foi muito bem respondido.
Vou até colocar alguns outros pontos, mas eu penso da mesma forma. Acho que é que a pergunta, né? Eu consigo entender mais ou menos o tom da pergunta, né? Porque quando se fala em anarquismo, sempre se pensa, nossa, é que nem você falou, será que o mundo vai ser todo anarquista? Será que a gente vai poder pensar em um grande território anarquista, e coisas assim? Bom, na teoria sim, e na prática também, né? A gente é federalista exatamente por causa disso. A gente pensa que vai conseguir aplicar isso em larga escala, com comunas, federações, etc., partindo do indivíduo, como a gente falou lá na primeira live, né? Agora, tem alguns anarquistas que são mais universalistas, que eles acreditam que o modelo deles tem que ser aplicado em larga escala para funcionar. Eu acho que o Amir também não concorda com essa visão, eu também não concordo. Então, é muito sobre esse debate, assim. Sem falar que quando a gente fala em larga escala, a gente está falando de capitalismo, né? Porque não se pensava em larga escala antes do capitalismo existir. Então, é uma lógica capitalista dentro do anarquismo, que já não faz muito sentido. Mas, como a gente já tinha até falado na primeira live, quando a gente foi falar de federalismo, hoje talvez se pensa muito mais em como aplicar isso de uma forma mais simples, que não precise de uma revolução completa. Claro que seria muito bom se todo mundo tomasse consciência e o mundo virasse anarquista de uma vez, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, então a gente trata isso com muito mais cuidado para falar sobre as comunas, falar sobre o conceito de panarquismo, por exemplo, que não é uma evolução do federalismo, mas uma linha de pensamento irmã, entre aspas, do federalismo, que vai dizer que ideologias diferentes, modelos anarquistas diferentes podem conviver ali pacificamente para formar federações que não necessariamente sejam fechadas dentro de um sistema de plataforma, talvez. Não sei se está tão correto dizer isso. Mas enfim, dá para pensar assim o anarquismo em larga escala, mas hoje, e eu queria saber a opinião do Amir sobre isso, eu acho que hoje ele tem que começar em pequena escala, em talvez um municipalismo libertário, movimentos não separatistas, mas de autogestão e de autonomia em territórios. Eu acho que é assim que o negócio vai começar a funcionar, né? Não dá para pensar em fazer uma nova revolução russa e achar que o território brasileiro vai se tornar anarquista inteiro, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Não sei se o Amir pensa como eu. Não, eu acho o seguinte, eu acho que às vezes os anarquistas hoje, cara, eles são muito assim, o que a gente vai fazer? Você está entendendo? Quando começar a anarquia. E quando eu olho para o século XIX e século XX, eu vejo os trabalhadores pensando o que eles vão fazer naquele dia. Entendeu? Mas eu acho que isso tem muito a ver, cara, porque nós anarquistas hoje estamos até muito longe, né? Por mais que alguns grupos estejam ligados a movimentos, a maior parte dos anarquistas está meio que fora, então fica muito teorizando isso, cara. Mas se a gente for pegar a história do anarquismo e a história das lutas sociais dos operários, cara, os anarquistas estavam muito próximos da realidade desses trabalhadores, né? E estavam com demandas bastante, vamos dizer assim, pragmáticas, né? Tipo, eles entendiam que a partir das demandas pragmáticas, a gente pode chegar com as nossas ideias e mostrar para as pessoas. Então, por exemplo, vamos pegar um caso assim, para a gente entender, para ficar melhor. O José Oiticica, que é um dos principais anarquistas brasileiros, ele não era anarquista. Eu nem sei o que ele era, para falar a verdade. Mas, enfim, eu sei que ele era professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é um colégio. Cara, hoje eu não sei como é que tá, mas na época que ele era um já da elite, da elite, da elite, da elite, da elite. Entendeu? Filhos de presidentes de Estado, presidentes do Brasil, eram alunos do Colégio Pedro II. Ele foi professor lá no Colégio Pedro II. Como é que ele virou anarquista? Ele virou anarquista porque ele foi num sindicato, né? E aí ele chegou no sindicato e falou assim: olha, eu gostaria de falar com o presidente do sindicato. E os caras chamaram para ele: olha, não tem presidente aqui no nosso sindicato. Ele falou: como assim não tem presidente? Aí o cara explicou para ele como é que ele se organizava. Ou seja, o Oiticica virou anarquista porque existia alguma coisa factível, cara. Tipo assim,
Os anarquistas, eles não estavam esperando chegar a aurora revolucionária para fazer as coisas funcionarem, entendeu? Eles estavam se organizando ali. Então, eles mostravam para a pessoa, olha, a gente se organiza desse jeito. Ah, que interessante, cara. Ele não imaginava que pudesse ter isso. Então, às vezes, eu acho, quando a gente tem essa preocupação com o futuro, cara, é porque, às vezes, a gente está um pouco despregado do presente, entendeu? Se a gente estiver mais pregado no presente, a gente quer respostas para as pessoas no presente. Então, pensando no presente, quais são as respostas que os anarquistas dão? Né? De que forma a nossa organização horizontal, não hierárquica, ajuda as pessoas a se organizar melhor, a fazer greves melhor, a fazer manifestações melhor, né? De que forma o apoio mútuo ajuda as pessoas a se organizarem nas periferias, nos seus movimentos, né, de bairro, dentro das suas associações. Então, quando a gente começa a pensar nisso e quando a gente atua nisso, né? Porque eu acho que é isso eu acho que me importa é isso, cara. Tipo assim, como nós anarquistas podemos ali mostrar para as pessoas de que aquela organização que eles têm não é melhor que a nossa. E que a nossa pode ajudar eles a melhorar, cara, a organização deles expandirem a forma, né, deles pensarem a organização, de construírem, né, isso de uma outra forma, na qual as lutas vão ficar mais vitoriosas. É isso que eu acho que o anarquista tem que pensar. Então, eu sempre penso nisso, entendeu? Tipo, então, agora, quando o anarquista vai falar isso, não adianta chegar lá e falar, olha, o Bakunin, em 1800... Eu quero saber, que porra de Bakunin, cara? Eu tenho um problema. Eu quero uma solução. Como é que o anarquista pode me ajudar? Ah, o anarquista pode ajudar porque ele pensa assim, 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 assado. Nós acreditamos nas nossas ideias. Nós acreditamos que as nossas ideias funcionem. Então a gente, cara, vai discutir com as pessoas. E vai mostrar para ela que a nossa forma de organização é melhor. Agora, se a gente tem dúvida na nossa forma de organização, se a gente não acredita muito, a gente não vai conseguir fazer isso. Eu acho que é isso que os anarquistas fazem. Então, por exemplo, para fechar, o Oiticica foi num sindicato anarquista? Mas eu acho que não. Ele foi num sindicato de trabalhadores. Só tinha anarquista? Mas eu acho que não. Tinha anarquista, tinha católico, tinha corintiano, tinha palmeirense. E por que as pessoas falaram, meu, beleza, vamos se organizar desse jeito? Por quê, cara? A hora que fazia a greve, funcionava. Ah, olha aí a greve como funciona. Tem 30 mil pessoas nas ruas. Então eu acho que é isso, entendeu? Tipo, se os anarquistas vão lá e deve tudo errado, o cara fala, meu, sinto muito, mas não deu certo, cara, não vamos fazer mais. Mas por que continuou? Porque deu certo. Aí você fala, mas por que acabou? Acabou porque estava dando tanto certo, em um dado momento deu tanto certo, que houve uma repressão fodida para cima dos anarquistas, cara. Uma repressão ferrada. Que aí colocaram, inclusive, anarquistas foram expulsos e anarquistas foram colocados tipo num gulag, na Crevelândia. Eu acho que é isso, entendeu? Agora, não significa, cara, que não tenha problema também. Ah, o anarquismo é perfeito. Cara, se o capitalismo é perfeito, o comunismo não é perfeito, o cristianismo não é perfeito, o islamismo não é perfeito, pô, vai ser um anarquismo? Eu acho que a questão fundamental para mim é como os anarquistas resolvem os seus problemas. Né? Então, como é que a gente vai resolver esses problemas? Resolvemos esses problemas de uma forma menos hierárquica, mais democrática, dando voz ao indivíduo, pensando no apoio mútuo. E é isso que eu penso enquanto anarquista. Sacou? Aí fala, mas isso vai levar à revolução social? Cara, não tenho a mínima ideia. Pode ser que não. Mas se funciona para a pessoa, pouco importa para ela se isso veio do anarquismo ou não. O importante é que aquilo está funcionando. Então eu penso desse jeito. Eu acho que os anarquistas pensavam desse jeito. Se você pegar lá em 1917, não tinha nem, só para fechar, João, não tinha nenhuma proposta assim pela revolução social. Os anarquistas eram bem pragmáticos, galera. Era tipo assim, diminuição do horário de trabalho, a questão da mulher,
da questão da criança no trabalho noturno, aumento de salário. É bem pragmático já o que está pedindo. Ninguém colocou lá pelo fim da propriedade privada. Não colocou, cara. Pelo fim do Estado. Não colocou. Por quê? Porque, cara, você tinha uma demanda. Como é que você vai. Mas o sindicato se organizava, enfim. É só para deixar claro como é que eu vejo isso. É muito interessante pensar isso, porque, inclusive, o Gilberto botou um ponto aqui super interessante, que eu vou falar depois, mas para já fechar esse assunto e ir para o próximo, eu vou tentar resumir o que eu penso, assim. Eu sempre entrei no anarquismo, já entrei no anarquismo sabendo que era uma filosofia muito mais prática, era focado em praxis, e até rejeitava, em certo ponto, ficar teorizando e punhetando em cima das coisas, porque não era uma ideologia de intelectuais, de pessoas que vão se colocar ali num pedestal para ficar pensando as coisas e tudo mais. E é isso, assim, e que o anarquismo era sempre pragmático. Inclusive, quando você vai debater com alguém, ou que está fora do anarquismo, ou que é um liberal, o cara sempre vai, ué, mas vocês estão lutando por direito trabalhista, por sei lá o quê, ou contra a privatização, mas isso é o Estado que está fazendo. Não deveria ser o contrário, vocês não deveriam ser contra o que o Estado faz. E não é necessariamente assim, né? Como o Amir falou, a gente é muito pragmático, a gente pensa muito mais no agora, em como as ações podem ferrar mais ou menos os trabalhadores, porque os trabalhadores sempre vão estar ferrados. Então a questão é escolher como a gente vai ferrar menos eles. E a gente vai defender essas pautas, como nas greves de 17. As pautas eram as feiras livres, não era nem o fim da propriedade, né? Era o mínimo que você podia ter para ter um trabalho digno ali, e que acabou Exatamente, ó. funcionando. E Só que para pegar. Feira livre, cara, tem até hoje. Cara, tem até hoje feira livre. Isso é uma pauta anarquista, cara. Por quê? Porque o intermediário roubava a galera. E os preços ficavam muito altos. Os anarquistas falaram, não tem que ter intermediário. O cara vai vender direto. Você tá entendendo? É uma pauta lá de 1917 que tem até hoje. Aí você fala, mas os feirantes são anarquistas? Lógico que não. Lógico que não. Esses anarquistas sumiram. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. É uma coisa pragmática, cara. Aí você tá, então o anarquista não quer mudar o mundo? Lógico que ele quer mudar. Lógico que ele quer mudar o mundo. Não tenha dúvida disso. Ele quer mudar o mundo. Mas ele olha para o mundo e vê como é que é a realidade. Não dá para você olhar para o é, mundo e não ver uma realidade, cara. Você vê uma realidade diferente, aí exato. ferrou. E aí a gente, é claro que não é legitimar o Estado, tanto que já tem pessoal nos comentários ficando brava porque a gente está falando isso. Não, a gente não está legitimando o Estado, a gente está agindo como, não como a realidade pede, mas tentando deixar as coisas um pouco não tão ruins quanto elas poderiam estar. Tipo, não é questão de, vou pedir para o Estado fazer uma coisa. Na maioria das vezes, a gente está pedindo para o Estado deixar de atrapalhar a gente para deixar com que a ordem natural das coisas flua melhor. E é um ponto importante. O anarquismo é baseado na ordem natural. Então, você perguntar, mas o anarquismo vai estar em larga escala? A ordem natural está em larga escala? Se ela está, então é possível. A questão é que a gente tem modelos para gerir um pouco melhor essa galera. É claro que a gente não acha que se deixar todo mundo fazendo exatamente o que quiser, sem organização nenhuma, as coisas vão acontecer. Não é isso? Então a gente é federalista e pensa o federalismo exatamente para resolver essas coisas. Né? Inclusive, para quem não tiver visto a primeira live, veja que a gente explica melhor o federalismo, que é um ponto talvez o mais importante para se entender o anarquismo. E como você falou antes, né, quando a gente fica debatendo com essas pessoas que não são anarquistas, na maioria das vezes, como o Gilberto falou aqui no chat, a gente está respondendo, na maioria das vezes, ou pensando o anarquismo a partir das críticas e nunca a partir do que os anarquistas escreveram sobre. E isso é um problema também, porque é claro, tipo, todo mundo vai achar pelo em ovo das ideologias que eles não gostam. E a gente tem que ficar batendo nisso e resolvendo. Não, não é. Como o Amir falou, nenhuma ideologia é perfeita, vão ter problemas. A questão é que o que eu penso como anarquista é que existem os problemas, porque isso é natural do ser humano, a gente vai entrar em conflitos, só que a melhor forma de gerir esses conflitos é deixar a ordem natural acontecer, as pessoas se organizarem e acharem as melhores formas de resolver essas questões, né?
Os liberais, por exemplo, eles teorizam muito sobre tudo e eles ficam de cara quando eu apresento as ideias anarquistas, porque eles perguntam: nossa, mas vocês não têm uma teoria sobre isso? Vocês não têm uma teoria jurídica para resolver? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem aqui? Isso acontecer isso, isso acontecer aquilo? E na maioria das vezes a resposta é sempre a mesma. São as pessoas agindo voluntariamente entre elas e se organizando com apoio mútuo para resolver esse problema, né? Claro que na teoria fica muito fácil, né? Fica parecendo que, tudo. Nossa, a gente vive no mundo perfeito, o que a gente é idealista, como os marxistas costumam dizer. Mas não é. Claro que a gente tem respostas para essas coisas, mas a maioria delas está no, nas teorias anarquistas e não nas críticas que o anarquismo recebe. Então, se você tem uma questão dessa, pergunte para um anarquista ou simplesmente leia, faça como a gente está fazendo aqui, pergunta para a gente responde, não fica tipo, você vai se informar a partir de mídias liberais ou mídias comunistas, e aí sempre vai dar errado, né? Eles vão achar pelo em ovo até não querer mais. Como o Derek falou aqui, a ordem espontânea da sociedade, exatamente. A gente segue, o princípio básico é a ordem espontânea. Tá me ouvindo, Jonathan? Teste, alguém está me ouvindo agora? Agora está. Não, eu nem lembro mais onde eu tinha parado, na verdade. Vamos para a próxima pergunta. Sim, já vamos para o próximo. Eu acho que até a gente até se estendeu, a gente começou a falar de ordem espontânea, coisa que nem precisava tanto. Mas, enfim, eu vou para a segunda pergunta aqui, agora. Peraí, agora eu tô falando que normalizou, beleza. A segunda pergunta é do Juan. A gente já vai começar aqui numa parte que acho que é essencial, porque a maioria das perguntas veio falando sobre tecnologia. O pessoal está com muita dúvida sobre tecnologia em relação ao anarquismo. Então, eu já vou fazer essa pergunta aqui do Juan, que é: seria possível alcançar o nosso mesmo nível tecnológico atual, né, historicamente falando, se o capitalismo nunca tivesse existido? Essa é a pergunta.
Bom, isso é complexo, né? Porque a gente chegou nesse nível de tecnologia a vários custos, e os custos deles não foram muito bons, assim, muita gente morreu, muita gente passou fome, então foi escravizada e tudo mais. Inclusive até antes do advento do capitalismo, muito do que a gente conseguiu economicamente no mundo é herança do escravismo e tudo mais. Então, eu imagino que do jeito que as coisas se construíram, mesmo se não tivesse havido capitalismo, provavelmente haveria outro regime mais autoritário e para chegar nesse ponto, porque inclusive é até uma questão científica do positivismo, né, desse de usar tudo que é possível para focar em um tipo de uma evolução humana, uma evolução tecnológica, científica. Então, meio que os fins justificam os meios muitas vezes, e é meio complicado, mas enfim, falando de anarquismo em si, eu acho que eu tenho uma opinião muito particular sobre. Né? Eu não vejo muito com bons olhos o modo com que o atual sistema industrial se formou e se estruturou, sabe? Eu acho que tô até um pouco perto dos primitivistas nesse ponto. Não ao ponto de acabar com o sistema industrial, mas ter um pouco mais forte essa crítica ao consumo, a crítica à produção e tudo mais. Então, é claro, como a gente falou na pergunta anterior, os trabalhadores iriam se organizar e iriam produzir. Ninguém ia parar de comer simplesmente porque não tem governo, porque não tem chefe. Isso não faz sentido. Mas é, eu acho que as coisas iam ser um pouco diferentes, né? Porque o que move a produção e o que move o modo de pensar ciência e tecnologia hoje é o lucro. Se você não tem o lucro, as coisas iam ser produzidas para satisfazer as demandas dos indivíduos. Então, como pensar essa sociedade onde são as demandas dos indivíduos que são satisfeitas e não as demandas dos chefes capitalistas e dos estados? Essa que é a grande questão. Eu acho que é óbvio que a gente ia ter demandas para resolver, por exemplo, as doenças, ter a internet, formas de comunicação para poder viver, né? E se comunicar, se locomover, etc. Mas eu acho que com certeza não ia ser como hoje. Talvez a gente não teria chegado no ponto tecnológico que a gente está agora, exatamente em 2021. É possível, mas a que custo que a gente teve essa evolução tecnológica e se não era muito mais saudável deixar a ordem natural das coisas agir? Não sei o que o Amir pensa sobre o assunto. Não, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ficar claro: os anarquistas nunca condenaram o avanço tecnológico, entendeu? Pelo menos não os clássicos. A gente somos os maiores defensores da ciência, para deixar claro, né? A gente é Exatamente. muito Então, fã da tipo, não dá ciência. pra. Agora, sei lá, o John Zizan, cara, ele faz isso. Não vou discutir aqui se está certo, está errado, enfim. Mas só para deixar claro. Então, por exemplo, eu pego o Kropotkin. Kropotkin fala tecnologia. Ele fala, inclusive, que a tecnologia tipo, vai fazer com que o homem trabalhe menos. Se o homem trabalhar menos, ele vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Coisas como o quê? Ele vai ter mais tempo para estudar. Estudando, ele pode ser cientista. Ele vai ter tempo, então, de fazer pesquisas. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar mais pessoas a fazerem isso. Então, eu acho que. Vamos pegar uma coisa concreta: pandemia. Pandemia. Estão fazendo vacinas. Já tem quantas vacinas? 5, 6 vacinas? Quem está fazendo as vacinas? É o dono da Pfizer? É o dono da Moderna? É o dono da Sinovac? Não, quem está fazendo são os pesquisadores. Agora imagina uma sociedade onde tivesse muito mais pesquisadores, tivesse muito mais recursos, tivesse muito mais corpos científicos, tivesse muito mais pessoas envolvidas em todos esses setores.
Cara, eu acho que ele é muito mais vacina. É até meio lógico você pensar desse jeito. O que o capitalismo faz? Ele joga para algumas pessoas. Entendeu? E aí? A maior parte das pessoas não tem condições, então ficam presas a um trabalho, às vezes, imbecil. Quando tem trabalho, você não fica desempregada, fica no precarizado, no hiper precarizado. Às vezes, esse cara poderia o quê? Ter oportunidade de ser um cientista, de ser um artista, de ser um professor. O que faz o capitalismo? Ele esmaga a maior parte das pessoas e alguns indivíduos conseguem se destacar. Essa é a lógica do capitalismo. Aí você fala, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o capitalismo, vamos acabar então com o indivíduo. Só vamos deixar o coletivo. Não, galera, o indivíduo é importante. O que o capitalismo faz é que ele deixa para poucos indivíduos ter esse papel. O que os anarquistas estão mostrando é que a tecnologia, diminuindo a necessidade das pessoas trabalhar, porque você vai trabalhar menos para conseguir fazer as coisas, automaticamente vão surgindo outros setores que a gente nem conhece ainda. Então a gente fala assim, se não existisse o capitalismo, a gente teria internet? Cara, não dá para me saber, entendeu? Porque eu estou vivendo o capitalismo. Agora, eu não ficaria surpreso que surgissem coisas muito mais avançadas. Por quê? Porque você teria milhões de pessoas pensando nisso, e não milhares, como é hoje. Imagina, você dá oportunidade para milhões de pessoas pensarem nisso. Então, sabe, o indivíduo vai e faz essas coisas junto com outras pessoas. Imagina, acho que seria muito melhor, estaria muito mais avançado. Na minha cabeça, se tem milhares de pessoas trabalhando para a Moderna, para a Pfizer, para a Sinovac e para a Janssen lá também, tá fazendo a AstraZeneca. Você vai contar quanto? Ela tem quantos cientistas? Chuta. Tudo lá tem quanto? 10 mil cientistas? Vamos colocar 10 mil. Imagina se tiver 10 milhões. Se 10 mil cientistas conseguem fazer 5, 6, 7 vacinas, imagina 10 milhões. O que ele ia conseguir fazer? Então, na lógica, vai ter muito mais pessoas fazendo, cara. Tendo muito mais pessoas fazendo, é óbvio que vai ter muito mais coisas acontecendo. Então, acho que é isso que o capitalismo faz. Ele inibe isso, cara. Você tá entendendo? Ele faz com que poucas pessoas façam isso. E a gente acha normal isso, né? Então, por exemplo, né, a gente acha normal ter o dono da Amazon, o dono, o Bill Gates, o cara que fez lá, sabe, o Steve Jobs. Por quê? Porque a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, porque essa é a lógica do sistema capitalista. Ele esmaga a maior parte das pessoas e faz que alguns se destaquem. Agora, imagina, mesmo nesses lugares, pessoal, vamos ser honestos, é um corpo de pessoas que ajudam essas coisas a acontecerem. Né? Então, tipo, não sairia o iPad, iPhone, não sei o quê, se não tivesse um monte de gente trabalhando para ele. Não sai tudo da cabeça do cara. Agora, imagina milhões de pessoas tendo a oportunidade de conseguir ser cientista, técnico, não sei das quantas, professor, médico e assim por diante. Cara, eu acho que a sociedade fica muito melhor. Né? Não sei. Por isso que eu não vejo nenhum problema. Eu acho que esse avanço ia ser até maior, cara. A gente já teve esse puta avanço com poucas pessoas pensando. Imagina com milhões de pessoas pensando. O avanço que ia ter. Sei lá, é capaz que a gente já tá conseguindo em Marte. Se tivesse uma sociedade mais plural, entendeu? Sei lá, às vezes já nem tava, sei lá, cara. Feito uma espaçonave que viajasse, sabe, a anos-luz, que não tem. Então, ia ter milhões de pessoas pensando nisso, cara. É verdade. Então eu acho isso. O Derek, ele colocou um ponto importante que eu já ia colocar, mas ele conseguiu lembrar enquanto você estava falando, que é da propriedade intelectual. A propriedade intelectual faz com que o mercado de patentes breque muito da tecnologia. É exatamente por isso que os anarquistas contam a propriedade intelectual. Primeiro, porque ela é um tipo de propriedade é roubo, e segundo, porque
ela trava o desenvolvimento tecnológico, a arte, qualquer coisa que possa ser patenteada. Então a gente, Leitura. claro, sim, a leitura. A gente ainda provavelmente vai fazer uma live sobre propriedade Não, só para intelectual, porque dá para fechar, falar ô, tipo, Jonathan, 3 horas sobre. o governo Fala. atual quer taxar livro, cara. Olha a loucura. Ele quer que menos É, pessoas leiam. Sacou? A lógica do sistema liberal capitalista. Eu acho até que esse Paulo Guedes é burro sendo capitalista. Juro por Deus. Ele é burro sendo capitalista. Porque dá pra você ser capitalista hoje e não ser um giri, como esse cara. Dá pra você ser capitalista pensando o quê? Vamos fazer um monte de ler livro, porque se aí vai ele vender fosse mais livro. inteligente, ele não seria ministro do governo Bolsonaro, para começar, Cara, né? sabe? Ou seja, o capitalista hoje, ele começa a pensar. Vários capitalistas são modernos, cara. Eles sacam as coisas. Eles começam Sim, a sacar o que várias coisas que os anarquistas falam há 1000 anos podem ajudar eles a ganhar dinheiro. Eles não exato. são tontos, cara. Você tá entendendo? Eles percebem. A questão é, o que os anarquistas falam, cara, tem grande potencialidade e possibilidade na vida. Tem, cara. E se a gente não ficar esperto, os capitalistas vão usar isso antes da gente. Se é que eles já não estão usando. Por exemplo, a ideia de teamwork nas empresas, fazer os trabalhadores conversarem entre si para chegar a um resultado no trabalho. Pô, isso daí é uma forma de autogestão Os que eles capitalistas inventaram, se cara. apropriaram, Entendeu? eles se apropriaram do banco de Proudhon, né? Essas cooperativas de crédito são literalmente o Cara, ou banco de seja, eles se Proudhon apropriam aplicado ao mesmo. Aí você fala, capitalismo. eles são maldosos. Cara, eles querem ganhar dinheiro. Se o cara chegar pra ele e falar assim, ó, lê Sim. um livro do Bakunin e você vai ficar milionário, o cara lê amanhã, cara. O Plínio não vai precisar mais fazer livro sobre o Bakunin. Você sacou? Ele vai publicar 500 milhões de cópias só do Bakunin. É lógico, porque o cara pensa em ganhar dinheiro. Então, como é ganhar dinheiro? Meu, se você fala. O capitalismo não tem escrúpulo para ganhar dinheiro. Você tá entendendo? Ele quer ganhar dinheiro, cara. Então, eu Sim, acho assim, cara. É evidente que várias coisas que os anarquistas falam há mil anos, cara. Os anarquistas estão falando há muito tempo. Tem possibilidade na sociedade. Tem muita possibilidade, inclusive. Você tá entendendo? Então eu sim. acho que é isso. Então, tipo, pra mim, cara, não há nenhuma contradição entre ser anarquista e defender tecnologia. Pelo contrário, quanto mais anarquista eu sou, mais tecnologia eu quero. Exato. Tem um ponto, a questão também do trabalho, né? A gente é socialista, então a gente quer receber pelo trabalho, né? Muitas pessoas pensam que os socialistas são vagabundos, não, a gente os únicos que estão interessados em receber o trabalho e trabalhar de forma digna. Você falou sobre a questão da tecnologia, né? Já fazendo um pouco de jabá próprio, mas lá o primeiro episódio do Spookcast, a gente trouxe o Gabriel, a gente falou um pouco sobre isso, ele até citou um trecho do Bob Black sobre o fim dos trabalhos e como que o capitalismo não deixa os trabalhos acabarem. A gente já poderia ter tecnologia suficiente para acabar com o trabalho, mas eles não deixam, né? Eles preferem deixar a gente desempregada do que acabar com o trabalho, acabar ou diminuir as horas trabalhadas, enfim. Então, as próximas são também sobre tecnologia, então eu acho que eu já vou pular para a próxima e a gente vai ligando as conversas e vai deixando aí, não precisa ficar tanto tempo numa pergunta só, quer ver? A próxima aqui é do Micael Oliveira, é mais ou menos a mesma pergunta, e ele pergunta assim: como que o anarquismo pode usar a tecnologia para melhorar a sua forma de organização? Cara, a gente acabou de dar várias ideias, né? A gente já falou bastante, mas assim, eu acho que hoje em dia talvez os sistemas de blockchain sejam a melhor escolha, sabe? Porque é descentralização mesmo da informação. É literalmente você deixar as coisas muito bem horizontais, formas de se organizar de forma muito horizontalizada e mais rápida, né? A comunicação nunca foi tão rápida hoje em dia, graças também ao sistema de blockchain, das criptomoedas, que muitas delas são usadas de forma capitalista, obviamente, mas que podem ser até uma boa para algum modelo mercadista, anarquista, enfim. Então, eu acho que é assim que a gente faz, né? É pensar a tecnologia dessa forma, que ela vai salvar o mundo e vai fazer as pessoas mais felizes e trabalhando menos e sendo mais produtivas, e pensar como que não como a tecnologia pode ajudar o anarquismo, mas como o capitalismo destrói o processo de criação tecnológica, né, com a propriedade intelectual, com as patentes, com os lucros.
A gente poderia estar muito à frente do que a gente está agora se, por exemplo, o que o Amir colocou fosse verdade, né? A gente poderia estar colonizando Marte agora, sem precisar do Elon Musk e tudo mais. Então, tem até alguns comunistas que trabalham nesse sistema de pós-escassez que vão falar, né, desse comunismo tecnológico, onde acabou o trabalho e tudo mais, né? Eu não tenho muita base teórica para falar, mas existem essas pessoas que estão teorizando essas coisas. E também tem a galera que critica a civilização, eles pensam também a tecnologia para suprir as demandas civilizacionais e pensar uma sociedade pós-civilização, alguma coisa assim, que o Derek também falou aqui nos comentários e que eu também curto. Eu falei que eu estava pro lado dos primitivistas, meio que sacaneando, né? É claro, eu tenho uma crítica à civilização, à forma com que o capitalismo se desenvolve, mas é claro que eu não quero voltar para o período pré-agrícola como alguns deles defendem. Mas acho que é isso, assim. Sabe, as criptomoedas em modelos mercadistas, o blockchain que pode ajudar todo mundo, inclusive as federações. Imagina que no futuro, em federações, a gente não precisa ter as assembleias ao vivo, a gente pode fazer tudo de casa, com votações via blockchain, em segundos, sabe? É claro que anarquista gosta de debater ao vivo, gosta de se bater, mas seria mais fácil fazer tudo isso de forma remota, né? O próprio sistema de educação, é claro que ele tá, no capitalismo ele está sendo aplicado da pior maneira possível agora na pandemia, mas não quer dizer que o sistema remoto de educação não seja bom o suficiente para também ser aplicado, sabe? Então, a grande questão é acabar com a propriedade intelectual, acabar com o sistema de patentes e deixar que as pessoas sejam livres para poder produzir, né? Muitos liberais falam sobre que é o dinheiro, é o lucro que incentiva as pessoas a produzirem, mas isso é mentira, né? Tipo, as pessoas são criativas, a criatividade faz parte da essência humana, então elas vão criar, mesmo se não tiver dinheiro. E se você tiver mais pessoas, muito mais pessoas criando, é óbvio que elas vão criar juntas e produzir muito mais coisas. Você não precisa necessariamente, eu vou criar. Ninguém pensa. Alguma vez na sua vida, no seu dia a dia, você já pensou numa dessas gambiarras que você faz antes na sua casa, provavelmente nos canos ou na energia elétrica, alguma coisa assim? Você já pensou, nossa, quantos milhões de reais ou de dólares eu posso ganhar fazendo essa minha gambiarra aqui, sendo criativo, tal? Não, ninguém pensa assim. É que eles estão tentando fazer com que essa lógica de corporações entre e modifique a forma com que as pessoas pensam na ordem natural que a gente estava falando antes. Então, eu acho que esse é o ponto. Não sei se o Amir quer colocar mais alguma coisa, mas por mim, acho que a gente já podia passar para a próxima. Cara, é que eu não lembro qual que é a próxima. É ainda sobre tecnologia? Sim, Qual a que é a produção próxima? de Deixa eu ver o que ciência. que é. Próximo. Aqui, ó. Na verdade, é muito parecidas, né? São muito parecidas, né? Sim. É que agora a gente vai Bom, por ponto, né? Que é de produzir tecnologia mesmo. o que eu acho assim, cara, por exemplo, como é que você vai fazer discussões, sei lá, votar? Hoje existe mecanismo de voto, né? Que aquilo que os anarquistas falavam e que havia uma dificuldade maior para se colocar em prática, com a tecnologia você consegue fazer, entendeu? Então, tipo assim, fazer com que as pessoas consigam falar, né? Consigam, por exemplo, tirar a pessoa, colocar outra no lugar, essa coisa tipo, o cara é eleito, aí ele tem que ficar um tempo, não, esse pode tirar o cara e colocar outro. Você tem mecanismos ágeis hoje, cara. Você não precisa falar para o cara sair da casa dele e apertar um botão, entendeu? Cara, ele pode fazer tudo na casa dele. O cara não está fazendo um gerenciamento legal, coletivo, do que a gente discutiu. Não, pega e tira e coloca outro, como os anarquistas sempre falaram, entendeu? Tipo assim, E é então uma coisa eu que acho, já existia antes, né, o Amir? eu acho Não que querendo te cortar, hoje, mas com a tecnologia, dá pra você fazer isso, entendeu? os sistemas pré-soviéticos ali, do Mir e dos próprios Então, mas soviéticos, aí eles a já pessoa já tá existiam lá, né? isso. Já tem, Se você sei podia. lá, 5 mil É, pessoas. Hoje não, cara. Hoje cada um na sua casa vota, entendeu? Ou seja, a tecnologia está a nosso favor, se a gente for pensar para isso. Né? Aquilo que poderia ser uma dificuldade, né? Por isso que tem que votar ter um sistema representativo. Cara, hoje a pessoa se representa. Ela vai lá. É automático isso, cara. Você sabe? Você vai, fala alguma coisa, discute, pá, e pronto. Ah, não tá certo,
tira o cara, volta outro. Ou seja, coisas que os anarquistas já falavam, eu acho que a tecnologia ajuda a gente a pensar. Você está entendendo? Assim, essas formas, elas serem colocadas em práticas. Eu acho que não tem problema nenhum, entendeu? Pelo contrário, eu acho que o mundo hoje, cara, ele está muito mais para nós, sabe, do que estava até 100 anos atrás, cara. É que às vezes os anarquistas não se ligaram muito nisso, entendeu? Tipo, eles estão muito mais preocupados, sei lá, se tá certo Kropotkin ou Bakunin, entendeu? E o mundo tá rolando, cara. Então, se a gente tivesse mais uma preocupação com a realidade, como é que a gente pode se apropriar dessas ferramentas tecnológicas? Como é que a gente pode ajudar com essas ferramentas tecnológicas aos grupos, né, sociais, associações de bairros, se organizarem de uma forma federativa, por exemplo? Como é que a gente pode pensar? É muito mais difícil há 100 anos atrás, né? Da federação. Pô, o cara tem que sair do grupo, ir lá no centro, aí tem que esperar o outro chegar, aí o outro chegava. Porra, cara, hoje tá todo mundo lá. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos começar a discutir com as pessoas. Tentar formar uma federação. Então eu acho que a tecnologia está a nosso favor. O problema é que às vezes eu acho que o anarquista, cara, ele não está olhando para a realidade. Tem muito anarquista que tá no século XIX ainda. Ele tá Esse é a falando, cara, tá questão. lá em 1917, entendeu? Mas, cara, em 1917 os caras estavam em 1917. Em 1917, eles não estavam em 1917. Tanto que o que eles falaram deu certo. Então nós também temos que chegar no... O que a tecnologia nos oferece? Porque não tinha isso na época do Bakunin. Não adianta você pegar o livro do Proudhon, da Organização das Classes Trabalhadoras, lá, vamos ver o que o bagulho está falando, o Proudhon está falando de internet. Coitado do cara, bicho, ele morreu em 1864, 1865, entendeu? Faz 150 anos, ele nem imagina. Agora, com certeza, será que essa tecnologia nos ajuda mais a ser mais federalista, mais autogestionário, né? Menos hierárquico? Então, como é que nós podemos nos apropriar dessa tecnologia, porque essa tecnologia foi feita pelas pessoas, cara, para ajudar Exato. essas organizações, né? Então, eu penso nesse Muita gente sentido. não Se não, entende isso, que são os trabalhadores que produzem as coisas. Então, tipo, a gente tem que usar, a gente produziu, né? Não foi o capitalismo. O capitalismo não é um monstro que domina as pessoas, não. Ele só é um sistema que controla as relações de produção, mas quem produz ainda são os trabalhadores, né? sim. Então, Então, como é que a gente consegue fazer com que isso esteja a nosso favor, enquanto sim, anarquistas, né? Ao favor dessas organizações? Por exemplo, até que ponto o federalismo ajudaria associações de bairros, né, junto com associações de trabalhadores, fazer federações que poderiam criar grandes movimentos? Por que a gente não pensa para isso, enquanto anarquistas, né? E pensamos o quê? Pensamos no sentido de ajudar as pessoas. Porque não adianta chegar lá e falar: olha, meu nome é Amir, eu tenho um livro aqui do Kropotkin. Na página 72. Meu, o cara falou: cara, você tá maluco? Vai começar o jogo do Corinthians daqui a pouco e você tá falando da página 74 do Kropotkin. Por que a gente não vai discutir com as pessoas? A partir dos interesses que elas têm, a gente leva nossas propostas. E a gente discute com elas e mostra para elas que dessa forma pode ser melhor. Elas não sabem a nossa proposta. Elas não sabem, cara. Geralmente a gente fala entre nós mesmos. E pior que a gente briga. Às vezes, briga entre nós mesmos. Fica brigando não entre fala em nós mesmos, briga cara. É não, um porque bagulho louco. o pessoal tá brigando bastante essa semana aí no anarquismo aí, tá fazendo Então, cara, debate, você tem entende? umas coisas completamente nada a ver aí, então Então, é o que eu não tô vamos mexer falando. nesse vespeiro. Então, eu acho, por exemplo, que a tecnologia ajuda para a autogestão, mas coitado do Proudhon, cara, quando tá falando de autogestão, ele tá pensando de um jeito. 2022, 2021, dá para pensar de outro. Ajuda para pensar o apoio mútuo, por exemplo, trocas que aconteceu na pandemia,
organizar, tipo, teve um site aí que criou tipo um circuito de várias organizações, juntou todas, colocou em contato todas elas para mostrar como é que elas funcionavam, entendeu? A própria entrega e descentralização da informação, né, Cara, e da criou educação. descentralização. Pô, aí você vai lá, é Instituto Marielle Franco, não são anarquistas que estão fazendo isso. Porque, cara, a descentralização é melhor do que a centralização. Exato. É isso que os anarquistas estão falando. Essa não, mas aí não dá, porque, cara, você tem que entender que essas pessoas não são anarquistas. Então, meu amigo, você vai esperar os anarquistas, então vai morrer, vai vir mais 10 gerações suas às vezes, não vai resolver. E é isso que eu acho que os anarquistas em 1917 faziam. Como a gente pode ajudar as pessoas a se organizar e fazer, por exemplo, manifestações, greves contra os patrões, e vamos ganhar aumento de salário, diminuir o horário de trabalho, e até possivelmente uma revolução social aí, como teve, cara. Os caras ficaram com perdão para com o cu na mão, cara, uma hora lá, quando teve a 17. Mas começou, cara, ali. Sacou? Aí você fala, mas o que os caras faziam? Eles faziam piqueniques com os operários. Fazia o que a gente tá fazendo aqui, né, Amir? Só que a Não gente vou tá usando a fazer. Hoje não precisa fazer tecnologia. piquenique, cara. A gente tá usando a Você pode tecnologia fazer para tipo isso. uma live. Chama lá as Sim, pessoas. Porque também, cara, vai querer fazer piquenique, como fazia. Os caras fazem piquenique, sabe aonde? Na zona rural de São Paulo. Eles iam na Cantareira, não tinha nada em São Paulo. Aí faziam piqueniques. E aí eles conversavam com as pessoas, discutiam política. Mas não precisa fazer com um piquenique. Eles faziam porque não tinha internet sim. lá em 1917. E fazer o Ah, não, aí melhor do que tem a gente cara tá que vai querer fazendo. fazer igual, entendeu? Como deu certo em 1917, vai dar certo em 2021. Aí se não dá certo, o que você fala? Ah, sabe por que não deu certo? Porque eles são alienados, cara. Eu não sou alienado, mas eles são. E pronto, resolveu o meu É problema. sempre assim. Cara, vamos pensar o século XXI. O que as tecnologias nos trazem para a gente pensar? Como é que a gente pode se aproximar dessas pessoas? Como é que a gente pode se aproximar dessas associações e mostrar para elas, olha, dá para se organizar dessa forma também. Você já pensou? Vamos tentar? E não precisa falar que você é anarquista, que você é bacuninista, que você é sintetista, que você é especificista, que você é não sei o quê, entendeu? Aí as pessoas vão conversando, vão junto com você. E a tecnologia acompanha, né? Vai acompanhando. Enfim. Sim. Rapidinho aqui, eu vou falar algumas coisas sobre essa questão da produção da ciência, para a gente já ir para a última, que é talvez a mais difícil e a mais importante. Mas assim, como produzir ciência numa realidade anarquista? Bom, o ponto é que não vai ter nada impedindo ninguém de produzir ciência. Então, aqui hoje você não consegue daí da sua casa fazer ciência exatamente porque tem um sistema, um monopólio, as patentes te impedindo de fazer isso. Então, essa é a questão, a primeira questão. A segunda é que, independente se o modelo é mercadista ou não mercadista, é uma necessidade social que as pessoas criem e inovem. Então, vão ter recursos sendo disponibilizados para inovar. As pessoas vão querer dispor recursos para isso. E mesmo que não aconteça, né? Vai que tem uma comuna de loucos que não querem dar dinheiro para tecnologia. Essa comuna vai ver as outras com tecnologia de ponta e vai perceber, pô, a gente precisa investir em tecnologia aqui, porque senão nós está ferrado. Então é isso, né? Vai continuar tendo repasse, mas só que o repasse vai ser social, as pessoas que vão fazer, não vai ter um João Dória decidindo, ah, não, isso aqui tem que ser estimulado, isso aqui não tem que ser, assim. Então eu acho que é assim que as coisas vão acontecer, de uma forma muito mais descentralizada e muito mais rápida. A gente é anarquista, a gente sabe como a descentralização é muito E melhor. já acontece, Jonathan. Se a gente É, for prestar atenção, várias dessas coisas que a gente está falando, o capitalismo já se apropriou, cara. Por quê? Porque ele percebeu que isso funciona melhor para ele, cara. Tá entendendo? Ninguém. Se você pegar as empresas mais modernas de tecnologia, não tem um contramestre lá, cara, batendo na pessoa. Eles têm lá, tipo, um lugar para a pessoa descansar, para dormir. Ela pode levar o cachorro. Por quê? Porque quando ela se sente melhor, ela produz mais. Produzindo mais, ele tem mais lucro. É isso que o cara percebeu. Nós, anarquistas, não estamos preocupados com isso. Em produzir mais para um cara ficar rico. Nós, anarquistas, estamos preocupados em produzir mais para a sociedade ganhar em conjunto.
Então eles Ou se pelo menos utilizam de às vezes distribuir dessas melhor, né? propostas, entendeu? Também, porque a tecnologia ajuda nisso, em distribuição. O capitalismo peca Isso. muito em distribuição. A gente não precisaria produzir tanto se a gente distribuísse melhor também. E aí a gente podia ser um pouco mais amigável com o próprio planeta, com os recursos naturais e tudo mais. Que é uma coisa que o capitalismo não sabe fazer. Ele não sabe fazer o capitalismo, exatamente. Por quê? Porque o David Graeber, cara, ele falava isso, que o capitalismo não sabe organizar o comunismo. Tipo assim, a questão comum é muito. Está acontecendo na sociedade, mas o capitalismo é muito ruim para organizar isso. O David Graeber falava, entendeu? Então, ele olhar para a sociedade, ele via coisas, tipo assim, no momento, cara, está acontecendo. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que se ligar. Né? Tipo, eu acho que uma sociedade hiper mega tecnológica tem tudo a ver com o anarquismo, cara. Na minha cabeça, entendeu? Tem tudo a ver. Sim. Agora, lógico que existem vários problemas. Então, a sociedade é capitalista, cara. Hierárquica, tem patrão, que não sei o que. Tem que acabar com tudo isso. Você tá entendendo? Ó, esse é um ponto importante, porque o Derek fez um ponto legal aqui de como que os estados estão usando a tecnologia para te manter mais preso ainda, né? A gente está vivendo basicamente 1984. E um desses pontos é como a China está usando o sistema de tecnologia para criar um sistema de pontos sociais. É basicamente você, se você é um bom cidadão, segundo o Partido Chinês, você ganha pontos, se você é um mau cidadão, você perde pontos. Ou seja, é o Estado se apropriando da tecnologia produzida pelos trabalhadores para ferrar os trabalhadores. Então, e aí eu queria puxar também o caso da China, porque o Alexandre fez uma pergunta interessante, que eu queria também saber sua resposta. Assim. Não tem nada a ver com a live aqui, mas eu queria saber que você falasse um pouquinho sobre a expansão da China, essa questão um pouco geopolítica, não sei se você está a par disso, como você pensa e como é que essa China pode. O que pode acontecer nesses próximos anos, sabendo que a China está prestes a se tornar a maior economia do mundo, se já não é, e vai ser o país que vai controlar o Oriente e o Ocidente daqui a pouco tempo. Cara, a gente tem que entender o seguinte, né? A China é uma sociedade milenar, né? Entendeu? Tipo, ela tem mais de 5 mil anos. Então, você tá falando com a galera, bicho, que é foda. Eles são muito bem estruturados, entendeu? Eles sabem muito bem o que eles querem. O que o Partido Comunista Chinês fez, cara, é organizar essa galera. Entendeu? Tipo assim, com esse nome de comunista. Mas poderia ser um outro partido. Sacou? Tipo, organizar eles. Fazer com que eles, sabe, tivessem mais centralizado naquilo. Tipo, ó, vamos por esse caminho. Eu acho que o Partido Comunista fez. Não sei se precisaria ter um Partido Comunista para fazer. Mas na China acabou sendo o Partido Comunista que vai fazer isso. Então, eu acho, cara, cara, a China tem tudo para ser o país mais rico do mundo. Mas não tem nada de comunismo na China, né? É um capitalismo de Estado. Eles perceberam. Agora, se esse vai ser o novo modelo econômico para o futuro, eu não tenho a mínima ideia, cara. Porque a gente não sabe. O capitalismo, as coisas podem acontecer de uma forma que você nem imagina. Entendeu? Então, tipo, sei lá. A princípio, parece que a China está encaminhando aí para ser, né? Tipo, não um modelo, porque nunca vai ser esse modelo, cara. Sacou? Né? Eu acho que esse modelo ditatorial também não interessa, sabe, ao capitalismo moderno. Se a gente está falando que nas empresas modernas as pessoas discutem, como é que você vai querer uma empresa onde ninguém discute nada? Então, tipo assim, também esse modelo chinês é muito oriental, cara. Sacou? Tipo, tem muito a ver com eles, né? Que não só lá. Então, por exemplo, vários países na região, se a gente for pegar na orientais, né? Que não sofreram muita influência do Ocidente, que não é o caso do Japão. O Japão praticamente é um país ocidental dentro lá da Ásia, né? Mas você pega os países árabes, por exemplo. Eles são basicamente ditatoriais, cara. Eles também estão em evidência, né? Vamos pegar, só pegar agora o que vai acontecer. Não vai ter uma disputa aí Chelsea e Manchester City? O Manchester City é o quê? É um time de um cara lá da Arábia, não é? O outro é da Isso, Rússia. e O o Chelsea é da Chelsea é de um Rússia. Não sei russo, se é da ainda, é da do Rússia. Abramovich. É da Rússia, né? O que ganhou, o que perdeu, o. Como é que chama? O Tem outro time. PSG,
O que perdeu Não para é o árabe Mr. também? Fury agora, que é o PSG. Fórmula É 1 do foi árabe aonde? No também. Bahrein. Então, os árabes também, eu acho que essa estrutura é diferente da estrutura ocidental, porque é chinês também, cara. Então, tipo assim, é um outro modelo. O modelo deles é um modelo sempre assim, centralizado, ligado a uma pessoa, entendeu? Cara, isso é histórico para eles, né? Entendeu? O que o Partido Comunista fez, como na Rússia. Cara, a Rússia nunca teve democracia, bicho. O único período que a Rússia teve democracia foi de fevereiro de 17 a outubro de 17. Quando teve lá o Kerensky. Depois não teve, não teve. Você acha que o Putin é democrata, cara? Ele vai ficar, parece que se ele for reeleito de novo, ele vai ficar mais tempo que Stalin. E por que o povo russo não tá nem aí para isso, cara? Porque, cara, isso é histórico para eles. Como é histórico na China, entendeu? Então, eu acho que a China, nesse sentido, tem força. Agora, sinceramente, não sei se o capitalismo moderno chinês, cara, ele vai, sabe, tipo, abrir mão dessas coisas que acontecem já nas grandes empresas tecnológicas. Eu acho, sei, difícil dizer, mas eu ficaria surpreso Com se certeza acontecesse não. isso. Entendeu? Porque, tipo, Como, dá muito lucro como, também é, isso. Você fazer as pessoas conversarem, discutir, criar grupos, teamwork, essas coisas, cara, dá muito dinheiro. Então, não sei se eles vão abrir mão disso para, tipo, ter um exatamente. burocrata que manda e todo mundo obedece. Esse modelo mais industrial, entendeu? Eu acho que não, mas enfim. Recentemente, lá no canal do Gabriel o Agorista, a gente fez um vídeo sobre cooperativismo e como as cooperativas estão se mostrando tão eficientes ou até mais eficientes que as próprias empresas capitalistas em basicamente todos os setores. Então, ó, eu acho que o processo é realmente esse. O capitalismo já está pegando várias coisas das cooperativas e está aplicando dentro do capitalismo. Então, eu acho que esse é o futuro, pelo menos, do Ocidente. É claro que no Oriente a galera não gosta muito de democracia, prefere um líder e tudo mais, mas acho que o capitalismo ocidental ele vai continuar da forma que a gente conhece, a menos que a China consiga, sei lá, dominar o resto do mundo, o que eu duvido que vai acontecer. Mas, enfim, a gente já começou a falar da China aqui que não tinha nada a ver. Vamos pegar a última pergunta, que na verdade era para ser a primeira, mas era tão difícil que a gente resolveu passar ela para o final, que é do Rodrigo Maicon também. Ele mandou várias perguntas, né? Muito obrigado, Rodrigo Maicon. Ele salvou a gente aqui, várias questões ótimas, que é sobre como é aqui, qual que é a melhor forma de se chegar atualmente ao anarquismo? Olha, Rodrigo, me conta isso que eu também quero saber. Acho que todo anarquista quer saber. É a pergunta do milhão do Silvio Santos lá. Pô. Mas assim, a gente tem algumas hipóteses, né? Tem alguns textos que tentam buscar isso. Até tem algumas referências de algumas coisas que eu venho lendo ultimamente. Por exemplo, recentemente eu ainda não li, mas recentemente o Kevin Carson, né? Ele lançou o livro Êxodos, uma ideia geral da Revolução no século XXI, que aparentemente é uma versão atualizada do, do livro do Proudhon, da Ideia Geral da Revolução, onde ele deve atualizar esses pontos, principalmente porque se você for ler o que o Carson escreveu nos últimos 4, 5 anos, é basicamente isso que ele estava falando. Então, esses textos têm muito a ver com o livro que ele estava escrevendo. E como eu sou um grande fã do Kevin Carson, leio quase tudo que ele escreve, então eu imagino que deve ser muito bom esse negócio, principalmente porque ele deve destrinchar melhor os conceitos de municipalismo e de coisas que ele já está apontando, né, como por exemplo a ajuda mútua, né, o apoio mútuo, a ação direta dentro da nossa realidade do século XXI, usando a tecnologia, fazendo em territórios menores para depois expandir, por exemplo, como ele fala no municipalismo, né, tem um texto dele também chamado sobre a pandemia, né, o Estado como a cura ou a causa, onde ele também vai falar bastante sobre isso, como que podem rolar redes de ajuda, de apoio mútuo entre as pessoas, então isso é tudo muito bom, assim. É, é, e tem um texto que eu li recentemente, o original dele está em espanhol, que é um grupo mexicano, ligado inclusive com os zapatistas, né? Se eu não me engano, o grupo é Conselho Noturno, né, em português, e eu sei que ele saiu recentemente em português aqui, numa editora que eu não vou lembrar o nome, mas o nome do texto
um habitar mais forte que a metrópole, né? A tradução. E eles também estão falando sobre isso, estão falando sobre como que pequenos territórios podem se organizar para se fortificar e criar meio que uma rede de produção interna para ficar autossuficiente. Então é muito interessante ler sobre isso, porque eu acho que esse é o caminho real e é o que está acontecendo, né? Você tem os próprios zapatistas, você tem a galera lá da Síria, que é muito anarquista, torce o nariz, mas é uma realidade, né? Eu esqueci o nome deles, me lembra aí, Amir, é em Rojava, isso, né? Isso, é o pessoal Rojava, de Rojava. Isso, então é Confederalismo meio que isso. Democrático. Isso, é claro que não dá para dizer que todos esses são anarquistas de fato, né? Muita gente vai torcer o nariz porque eles estão em guerra. Eles estão em guerra com o Estado, eles estão em guerra com milícias armadas. Então, uma economia social de guerra é diferente do que seria aplicável no dia a dia normal, sem guerra, sem conflito. O grande ponto é que o Estado ele sempre vai forçar essas coisas, porque ele não gosta de territórios independentes, né? Ele sempre vai gerar conflito, vai querer matar as pessoas, vai criar polêmicas, falsas notícias, vai querer intervir. E isso que é um problema, né? É por isso que os anarquistas atuais estão falando tanto nessa questão de fortificação de pequenos locais. Recentemente eu estava lendo sobre a revolta de Dresden, lá que o Bakunin participou, que também foi mais ou menos isso, de pequenas trincheiras, e tipo, que até chegou a ser preso, inclusive, do dia 8 agora faz, se não me engano, mais de 230 anos certinho que rolou essa prisão dele. Então eu acho que é isso, é focar em pequenos territórios para depois, em rede, aumentar isso. E aí você cria um território aqui, o outro lado cria outro, cria outro, cria outro. E se todos estão conectados em rede, você se fortifica ainda mais. E aí o que você tem? Você tem uma ideia que Proudhon já pensava 250 anos atrás, que é o federalismo. Então, no final das contas, a tecnologia, como a gente estava falando, só vem para ajudar a gente a colocar em prática coisas que os anarquistas já estavam pensando há 200 anos atrás, né? Mas pode falar, Yamir. Acho que eu falei bastante também. Não, mas eu acho que é isso mesmo que você está falando, Jonathan. Eu acho assim, cara. Como é que a gente vai chegar ao anarquismo hoje, né? Tipo assim, porra, cara, eu nem fico pensando muito, cara, porque, cara, como é que a gente vai fazer isso? São 7 bilhões de pessoas. Quantos anarquistas tem? Como é que, sei lá, vamos dizer que tem 1 milhão de anarquistas. Eu tô achando que tem muito. Mas vamos dizer que tem 1 milhão. Pô, como é que a gente vai convencer, cara, 6 bilhões e 999 milhões de pessoas? Então eu acho, cara, que a gente também tem que ter um pé na realidade, entendeu? O que a gente quer fazer? Né? Quais são os mecanismos que a gente pode se utilizar para fazer isso? Como é que a gente pode pensar essa realidade de uma outra forma? A realidade que a gente tem hoje. Mostrar que a nossa forma de organização é muito melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, cara. Tipo, eu acho que quando os anarquistas lá no século XIX, cara, é uma outra realidade, né? Tipo, eles estavam pensando, tipo, na revolução, entendeu? Tipo, de que os operários não estavam... Sabe, tudo levava a crer. E olha, cara, tem texto do Bakunin mandando para o Verrecli, cara. E eu acho que em 1870, um pouco antes de ele morrer. Hiper mega deprimido ele estava. Depois da Comuna de Paris. Hiper mega deprimido. Ele achou que não ia ter mais revolução nenhuma. E teve a Revolução Russa e assim por diante. Então eu tô dizendo assim, cara, o que a gente pensa na realidade? Porque esses caras estão pensando na realidade deles, né? Entendeu? Tipo assim, então eles tinham propostas voltadas à realidade deles. O que a gente quer hoje? Quais são as nossas propostas? Como é que a gente pode mudar, né, cotidianamente a vida dessas pessoas? Principalmente as mais pobres, principalmente aquelas que, sabe, dependem basicamente da sua auto-organização. Cara, eu acho de que você falou do Castro, ele falou, né, da organização da pandemia. Esse livro aqui que o Plínio lançou, O Mundo Pós-Pandemia. São vários artigos, cara. Entendeu? Inclusive tem um meu aqui sobre justamente isso. Pô, os anarquistas... Eu achei muito legal esse livro. Os anarquistas pensando na realidade.
É isso sempre que eles fizeram. Eles sempre pensaram na realidade. E formas de organizar, né, que fizesse que fosse melhor para as pessoas. Então, quando os caras organizaram um sindicato em 1915, sei lá, autogestionário, sem hierarquia, e funcionou, cara, você acha que o trabalhador ia falar, não, não dá. Por quê? Porque não pode ser assim, eu sou católico. Cara, o importante era que o sindicato funcionasse, que essa luta gerasse para ele benefícios, você tá entendendo? Tipo, ele conseguisse aumento de salário, diminuição de carga de trabalho, assim por diante. E depois a gente vai pensando com eles criar uma nova sociedade. Mas a gente não parte do que é o que as pessoas, sabe, o básico para as pessoas, as necessidades delas, cara, a gente não tá falando, sabe, a gente tá falando com nós mesmos, cara. E aí é um problema, né? A gente fica falando entre a gente. Aí, então, e às vezes fica brigando ainda também, que eu acho incrível isso. Mas enfim. Então eu acho que é isso que os anarquistas sempre pensaram. Eles sempre pensaram a realidade. Dizer o quê, cara? Que existe muito de anarquismo na sociedade. Sacou? Existe muito de anarquismo na sociedade. Então, A coisa tipo, já tá aqui, na verdade. A gente só cara, então assim, precisa autogestão existe? tirar a Cara, sujeira por cima. isso, vê a quantidade de gente que se organiza de uma forma autogestionária. Apoio mútuo existe? Veja como apoio mútuo funciona na pandemia. Um bom exemplo é que, tipo, eu sempre uso com os amigos assim, eu pergunto para eles, caras, vocês precisam de um chefe ou de um político para organizar o futebol e a cerveja de vocês? Exatamente. É, a ordem espontânea já é anárquica, assim, tipo, a gente só tá Naturalmente, as querendo. pessoas não pregam isso, cara. Agora, quando você vai para o trabalho, na questão institucional, é lógico que o Estado faz isso, o capital faz isso, cara. É uma forma dele se defender. Mas eu estou falando até agora, o que eles estão fazendo? Eles estão criando mecanismos, cara. Que também o capitalismo hoje não é a mesma coisa da época do Bakunin. Né? Eu não estou falando que é melhor, mas não é a mesma coisa. Ou na época do Proudhon. Entendeu? Então, tipo assim, eles criam mecanismos. Porque quando eles querem ganhar dinheiro, eles vão criar mecanismos. Então, como é que a gente consegue, cara, por exemplo, organizar setores da sociedade de uma outra forma que não seja hierárquica? Né? E mostrando que dessa forma vai ser melhor. De que eles vão conseguir ter mais, tipo, assim, a luta desses grupos vai conquistar mais vitórias. Então, eu acho que é isso, cara, que os anarquistas estão pensando. E depois a gente pensa para o futuro. Sim. Mas porque se a gente quer pensar no futuro e não vê a realidade da pessoa, fica uma coisa meio fantasiosa, sacou? Isso parece uma vez, Jonathan, só para a gente fechar, foi uma vez eu fui para. Faz tempo já, cara, isso daí. Eu fui para Buenos Aires, faz um tempo. E aí eu fui numa rua, numa avenida que tinha lá em Buenos Aires, grande, é tipo a Avenida Paulista. E tinha uns caras do movimento ao Aham. socialismo, o MAS, eles estavam tendo uns papeizinhos. E os caras passavam, ninguém pegava o papel deles, né? Tipo, imagina aqui, na Paulista, tal, ou na Faria Lima, né? Tipo, o centro, cara, o centro econômico do Brasil, né? Avenida Faria Lima. Aí ninguém pegava o papelzinho. Aí eu fui pegar o papel, tava assim. A luta do proletariado contra. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mas peraí, cara, você. Mas por que você acha que as pessoas não pegam esse papel? E quando pega, joga no lixo? Ah, porque eles são alienados. Ele falou, desse jeito, eles são alienados. Mas peraí, meu Aí amigo, você não tá dá. falando que a luta do proletariado, como em 1917, na Revolução Russa, e alienado é o cara que tá andando ali na Paulista, cara? Sacou? Então é isso que a gente tem que também entender, né, cara? Tipo assim, as pessoas estão com outras necessidades, estão pensando em outras coisas e sofrem também. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? O que a gente tem de proposta para essas pessoas? Para esses trabalhadores? Agora, se você vai com uma proposta lá, como se tivesse em 1918, cara, o cara vai passar a acabar, você é maluco? Só para fechar, os anarquistas em 1917, na greve geral, falavam como se estivesse em 1917. Mas se você está em 2021 e fala como se estivesse em 1917, meu amigo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Entendeu? Exatamente.
E não deve ser o mundo, deve ser você. Com certeza. E os anarquistas não conseguem perceber muito. Mas, enfim, para fechar isso aqui, porque é realmente a última questão, foi muito bom a Mir ter falado sobre a questão da panfletagem, porque nada mais é do que panfletagem o que a gente está fazendo aqui, uma panfletagem digital, uma produção de conteúdo para informar as pessoas, e é claro que a gente tá tendo que fazer um retrabalho de base, porque o anarquismo ele foi destruído a partir de 1917 pelo fascismo, pela ditadura e pela redemocratização. Então a gente está tendo que fazer um retrabalho aqui para remontar um movimento anarquista que está agora começando no digital, e eu tenho total respeito pela galera que está na luta fora do digital, eles têm um movimento deles, que também é parte do nosso, mas é impossível você pensar uma mudança social, uma nova implementação de um pensamento filosófico sem passar pela internet hoje em dia. Isso é essencial, e é esse trabalho que a gente está fazendo. Porque muito pouco a gente estava fazendo antes. Né? A gente criou nosso grupo de anarquistas, hoje a gente tem 20 canais produzindo conteúdo, muito para isso, para criar essa organização, para que mais pessoas possam saber do que a gente está falando. Porque se as pessoas não souberem do que a gente está falando, ninguém vai se organizar para mudar alguma coisa. Então, tem que ter esse trabalho de base, a informação tem que chegar, e quando chegar em uma galera suficiente para mudar alguma coisa, as coisas vão mudar. Mas primeiro tem que chegar essa informação, como os anarquistas de 17 também faziam nos sindicatos e nos piqueniques, enfim. Eu estava até falando com um cara esses dias sobre a vacina. Ele veio reclamar de um post que eu fiz no Spookcast sobre a vacina, porque eu tinha falado que não, que é um dever dos anarquistas e dos socialistas e do povo em geral exigir que o Estado providencie a vacinação, porque é ele que está no comando dessa bagaça toda. E, tipo, a gente tem que ser vacinado para que a gente possa voltar a viver. E aí ele veio reclamar, dizendo que eu era estatista, que eu estava queimando as ideias anarquistas, porque eu estava pedindo para o Estado vacinar as pessoas. E aí eu perguntei para ele o que ele pensava. Como é que resolvia? Ele falou, não, os trabalhadores têm que se organizar para ir lá, tomar de assalto as vacinas e se vacinar em autogestão. Ok, tipo, aceito, não tá errado, mas como é que você aplica isso em 2021 na nossa atual visão? Meu, tipo, ninguém tá organizado. Assim, cara, eu não tenho a mínima ideia como é que você aplica uma vacina, cara. Assim eu vou lá, pego o negócio, cara. É a mesma coisa que o cara chegar e falar assim, vamos tudo pro campo agora, expropria e vamos começar a trabalhar. Mas peraí, meu amigo, eu nunca peguei um trator. Sacou? Eu nunca peguei um cavalo. Parece que as pessoas nascem com o negócio na cabeça, só porque é trabalhador. Não, eu nunca invadi um latifúndio para começar. Cara, cai na real, cara. O que dá pra gente fazer tem a ver com o que a nossa vida é, meu. Agora, eu acho assim, políticas públicas não é política estatal, cara. São coisas diferentes. Os anarquistas são a favor de políticas públicas. Exatamente. Entendeu? E Estado é uma outra coisa, cara. O Estado faz política pública, mas não só ele, cara. Você tá entendendo? Então, sim, a organização das pessoas. E muitas das coisas que ele faz também são a partir de uma centralização, né? Ele está com o monopólio de várias dessas políticas públicas. Então a gente vai fazer elas como, por exemplo? Como é que a gente vai aplicar vacina em massa, sendo que é o Estado que centraliza? Mas dá para fazer, entendeu? Agora tem que ter gente produzindo, como é que vai ficar esse federalismo? O Estado faz isso, ele organiza, cara. Bem ou mal, ele está se organizando. Então a gente vai ter que entrar nessa organização e fazer de um outro jeito. Que seja mais produtivo, cara. Porque não adianta também você fazer e não chegar a vacina na pessoa. Aí vai morrer mais gente de Covid-19, entendeu? Exato. Então, tipo assim, tem que fazer de um jeito que tenha mais vacina, de que ela chegue mais rápido. Eu acho que nós, enquanto anarquistas, temos propostas para isso e eu acho que a gente até avança nisso, entendeu? Mas eu acho que às vezes, cara, fica umas coisas muito assim, bicho. Tipo, não, meu. E não é que tomar de assalto as vacinas esteja errado. Exatamente. A grande questão é, a gente precisa de contingente para fazer isso. Vai eu, a Miri e mais meia dúzia de artistas que tá aqui na live, tomar de assalto, o Betão, os três mosqueteiros. Assim, é isso que é o problema, cara. Aí você faz para alguém, o cara acha que você é doido. Se você fala para qualquer pessoa, a pessoa fala assim, meu, esse cara deve ser louco. Vão até me afastar dele, entendeu? Se tivesse gente suficiente para isso, nós faria, mas vai fazer com quem? Às vezes a gente não consegue fazer nada.
Entendeu? Tipo assim, a gente não tem o que fazer por enquanto. A gente precisa estudar isso, cara. Exato. Saber como isso funciona. Você tá entendendo? Como é que se dá essa centralização pra gente Sim. propor outra coisa. Não chegar lá, porque o Pludão, cara, em 1900, de lá, na página, mas peraí, meu amigo, o Pludão não falou de vacina. Não. Aí você vai pegar lá e colocar lá, mas o que o Pludão falou. Sacou? Então eu acho também que a gente tem que olhar. A gente tá disposto a fazer isso? Precisa fazer isso? Ou é melhor fazer coisas menores, entendeu? Que tenha mais ressonância na vida cotidiana das pessoas. Porque vacina é uma coisa importante, lógico que é. Mas às vezes, cara, é um sistema tão complexo que se a gente vai quebrar a cabeça daí, vai ficar, sei lá, eu quanto tempo quebrando a cabeça, cara. E tem A outras gente vai coisas que ficar dá pra um gente ano fazer aqui teorizando imediatamente. as coisas. Exato. Entendeu? Não, Agora, se o e cara tudo quer quebrar a depende cabeça, tudo bem. de Não vejo tantas problema nenhum. pessoas, do número suficiente de pessoas engajadas no negócio. E o nosso trabalho está sendo feito aqui, que é de mostrar o anarquismo para outras pessoas, para que a gente possa se organizar. Quem sabe na próxima pandemia a gente não possa ter, sei lá, 100 mil anarquistas interessados em fazer alguma coisa, e aí sim a gente consegue ir lá e tomar a vacina de Não, e assalto. que sejam Agora 100 não mil dá. pessoas que não E o sejam Amílio anarquistas, Betão, Jonathan. Entendeu? Tipo assim, não também. precisa ser 100 mil anarquistas. Pode ser 100 mil pessoas que não sejam anarquistas, que sejam católicas, mas que pega essa forma de se organizar e fala, meu, essa aqui é a melhor forma. Você entende da gente fazer? Ela é melhor, ela funciona melhor. A questão é, ela funciona melhor ou não funciona. Você tá entendendo? Então, eu acho que falta a gente conversar, às vezes, cara, tipo com a realidade, né? Você vê aí o Betão com essa marca. Eu falei pro Betão já 200 vezes, Betão, chama aquela vereadora do PSOL pra gente trocar uma ideia. Por quê? Porque, cara, esse negócio do anarquista chega assim, o anarquista fala, eu não voto, eu não quero saber. Esse processo de negar apenas, cara, daí, você nega. O mundo continua. Vamos entender esse pessoal, vamos conversar com esse pessoal, não concordar com eles, mas trocar uma São eles que ideia. mandam na nossa vida, né, Amir? E a gente tem Trocar uma que. ideia com eles, você tá entendendo? Entender melhor isso. Por exemplo, entender melhor como é que funciona esses. Que eu falei pro Betão, como é que funciona esse negócio coletivo, né? Como é que chama? Mandato coletivo. Eu não estou falando que isso, cara, vai fazer os anarquistas votarem. A gente precisa não ter medo, cara. Entendeu? Não precisa ter medo de falar com essas pessoas. Vamos falar com eles. Com todos, cara. Que sejam do campo social. Que Sim. pensam diferente da gente. Você tá entendendo? Não há problema nenhum. Porque senão, Muitos cara, você vai achar que anarquistas o anarquismo acham. é perfeito. Só que acontece o quê? Conversa eu, o Jonathan, o Betão e mais 2 anarquistas. Ó, é perfeito mesmo. Exato, era o que eu ia Você tá dizer. entendendo? Os Conversou entre a gente? anarquistas acham que eles estão naquela patota deles, né? E super se esgoelando. Eu adoro esse tipo de anarquista, que é o cara que, não, se veste todo de preto, ele é mau, e na internet ele tira foto tapando a cara, e ele quer pegar tudo para fazer a revolução sozinho e tudo mais, porque esse tipo de cara, ele acha que com meia dúzia dos amigos barrigudo dele, eles vão conseguir fazer alguma coisa. E não é Cara. assim que as coisas funcionam. Tipo, Vamos tentar, cara, tipo assim, falar com as pessoas. Tipo assim, entender por que eles pensam desse jeito. Primeiro entender. Eu queria entender por que eles pensam desse jeito, né? Não achar que é só sacanagem, entendeu? Não, ele é assim porque ele é sacana. Ele quer passar a perna. Ele é autoritário. Cara, não sei. Eu quero conversar com com o cara algumas falou que eu pessoas. era Não dá pra estatista conversar com todo mundo, né? e Não vou petista. conversar com fascista, entendeu? O cara Não disse vou que eu perder era meu tempo, né? petista porque eu defendo a vacina. Então, eu acho, cara, senão os anarquistas eles ficam muito, tipo, sei lá, sabe, destoar da realidade? Tem uma realidade e você sai fora da realidade, cara. Aí você fala, até você tenta falar da realidade, mas você fala de uma forma assim que. Eu acho que, assim, cara, pra gente fechar, Jonathan, eu acho o seguinte: a gente tá muito acadêmico, cara. Sacou? Exatamente. A gente tá muito acadêmico. E os anarquistas de 1917, eles eram muito do povo, cara. Eles eram semi-analfabetos. Então eles quase não discutiam teorias, entendeu? Porque, cara, se você ficar perdendo muito tempo discutindo a teoria, você vai passar fome. Então, eu acho que é isso que dava esse negócio do anarquismo. Você tá entendendo? Tipo assim, ele tinha que ser pragmático, cara. Ele tinha que dar respostas. Né?
Então, não que eu falando que não é importante fazer debates teóricos, sacou? Claro que é importante. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, mas às vezes eu acho que eles tinham isso. Né? E o que eu acho que, sei lá, a impressão que dá, às vezes, se teorizou muito, né, cara? E aí você sai um pouco fora da realidade, e aí você tem essa maior dificuldade, né? De lidar com isso. Por isso que eu acho, cara, que conversar. Eu falei com o Betão tá bravo, cara. Não, mas é sério, Betão. Tipo assim, da gente conversar, por quê? Pra gente conhecer, cara. Tipo assim, eu não tenho a mínima ideia como é que eles chegaram a essas conclusões. O que eles esperam, entendeu? Não significa que os anarquistas vão fazer igual, mas significa que os anarquistas vão conhecer essa experiência. E aí fica mais fácil discutir, entendeu? Essa experiência. Senão a gente sempre vai discutir a partir daqueles pressupostos, né, cara? Tipo, o Lisée Recli falou tal coisa. Sim, mas ele falou em 1890, cara. Ele não falou em 2022, 2021 no Brasil. Então é isso, cara. Eu acho. Penso o Sim. anarquismo sempre na realidade. E é por isso que eu não deixo de ser anarquista, sacou? Às vezes eu vejo o cara falando, eu tô meio assim, desanimado. Cara, eu só fico animado sendo anarquista. É engraçado. Porque eu Inclusive, só o penso a realidade. Gilberto estava aqui na O live, Gilberto falou ó, também e desanimado. Porque, ele tá cara, eu vejo. triste, não quer mais ser anarquista. Continue anarquista, Gilberto. É Cara, é porque eu assim. olho pra realidade, cara. Eu olho pra realidade, eu vejo tanta coisa que tem a ver com anarquismo. Sei lá se eu tô viajando na maionese, mas de onde eu olho, eu vejo, cara. Eu vejo tantas potencialidades, cara. Você tá entendendo? Que a tecnologia dá pra gente expandir mais ainda essas ideias. Cara, eu fico pensando que a primeira vez que eu fui no Centro de Cultura Social, né? Eram os velhinhos, cara. Cara novo, assim, que tinha, sei lá, 18, 19 anos, era eu e mais um. Era eu e mais um. O outro mais velho tinha 21, 22, os outros eram 35, tinha 70. Cara, eu ficava olhando pra eles, tipo assim, eram muito poucos jovens. O que tinha mais eram punks, entendeu? E hoje, cara, você vê uma galera muito grande de jovens que se dizem anarquistas. Cara, se eu não Sim. consigo ver que melhorou, eu devo ser burro, cara. Porque, cara, é óbvio que melhorou. Aí eu me pergunto como é que esse mundo digital ajudou né, com isso, com essas ideias? Será que esse mundo digital, né, trouxe coisas que para nós anarquistas, né, faz com que essa galera mais nova se interesse por essas ideias? O que será que esse mundo digital traz? Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que estar pensando. Por isso que eu não me nego a estar conversando com a galera mais nova. Porque eu acho legal isso, cara. Tipo assim, essa troca, sacou? E eu vejo uma expansão das ideias, cara. Muito pelo contrário, não, sabe? Tá expandindo, cara. Agora, poderia ser melhor? Cara, poderia, mas poderia ser pior. Ela poderia ter acabado. Entendeu? E eu vejo uma Podia expansão. morrer as ideias e já era, assim. Cara, por Inclusive, a gente está exemplo, fazendo esse trabalho para vocês isso, falam de para que autores, expanda por exemplo, mais e tenha muito que mais eu nunca ouvi espaço para as falar, por exemplo, pessoas. Carson e assim por diante. Eu acho legal discutir esses caras. Entendeu? Então eu acho que isso mostra como o anarquismo continua vivo. Ele é tão vivo, cara. Quando a gente acha que ele acabou, saem as pessoas nas ruas, por exemplo, em 2013, várias pessoas com bandeiras anarquistas. O meu, ele não acabou, cara. Ele tá sempre revivendo. Por quê? Porque ele é muito ligado ao momento, cara. Sacou? Tipo, em maio de 68, as pessoas estavam com bandeira da anarquismo na rua porque estavam querendo alguma coisa. E o anarquismo servia para aquilo. Em 2013, ele servia para aquilo. Em 2025, vai servir também. Cara, é um regime, um corpo de ideias, cara, que é tão louco assim, cara, que ele se autorreproduz e ao mesmo tempo, bicho, ele nunca fica ossificado. É um negócio tão louco o anarquismo, cara, que até às vezes os capitalistas se utilizam, sacou? Dessas experiências, ou pelo menos se utilizam de alguns desses princípios, porque percebe que isso pode ser bom para eles. Então, sei lá. Enfim, cara. Só para finalizar, eu queria, tipo, porque fica, né, fica sempre, eu recebo essa pergunta sobre como chegar ao anarquismo, o pessoal é muito interessado nisso. E a questão é essa, faça. O anarquismo é muito de faça você mesmo, de tomar controle da realidade, é uma ideologia de praxis mesmo. E a gente está fazendo esse trampo que é o que a gente pode, assim, de passar as ideias e de tentar se aproveitar de um momento onde as ideias anarquistas nunca foram tão atuais. A gente quer essa liberdade. Então a gente tem que se aproveitar disso para crescer as ideias, para que chegue em mais gente. Então,
o nosso trabalho que está sendo feito, o trabalho de base, de reconstrução, para que mais pessoas se identifiquem com o anarquismo, e mesmo que as pessoas não sejam anarquistas, elas possam ajudar a encontrar um modo melhor de vida, sabe? E aí no futuro, quem sabe a gente consiga modificar as coisas realmente, mas não dá para pular os degraus, sabe? A gente tem que fazer primeiro a base para depois ir subindo aos poucos. É claro que dependendo do momento, isso pode ser mais rápido ou mais devagar, claro, mas a gente tem que fazer, né? Não é como o anarquismo não é como outras ideologias que tem aquele escopo teórico, aqueles intelectuais que ficam intocados e eles simplesmente escrevem lá de cima para chegar embaixo. Não, a gente está aqui numa rede descentralizada, cada um produzindo o que pode produzir, e é isso que tem que acontecer. O potencial do anarquismo como descentralização de informação é muito maior do que o liberalismo, por exemplo. Mas por que, que o liberalismo está tão em voga e o anarquismo não tanto? Talvez porque o capitalismo conseguiu se utilizar da realidade um pouco melhor do que os anarquistas. O que a gente está tentando fazer agora é se utilizar dessa realidade como ela deveria ser utilizada, para passar essas ideias de liberdade e mostrar para as pessoas que elas podem ser livres, que elas não precisam de chefes, elas não precisam de deuses, elas não precisam de políticos, etc. Mas é isso, acho que a gente já falou bastante, já passou de 1h40 de live. Não sei se o Amir ainda quer, sei lá, fazer um comunicado final, dizer alguma coisa para finalizar, senão eu mesmo já finalizo aqui. Não, eu acho legal. Eu acho que o anarquismo, para mim, ele continua mais vivo do que nunca. Ele demonstra de que a sociedade pode avançar muito mais com esses princípios do que está avançando agora. Você tá entendendo? De que as tecnologias estão muito mais ao nosso favor do que contra nós. De que se as pessoas ainda não se auto-organizam, não pensam de forma federalista e assim por diante, é porque isso não chegou para elas, efetivamente é isso, ou chegou muito pouco. Você está entendendo? E eu acho que isso que é legal, né, cara? Tipo assim, essas ideias valeram para o século XIX, valeram para o século XX e continuam válidas para o século XXI. A questão é como a gente vai levar essas ideias, entendeu? Se a gente vai levar essas ideias no século XXI com um discurso do século XIX, cara, Não eu vai acho dar que vai ficar uma certo. loucura. Entendeu? Tipo assim, eu acho uma loucura. Mas o que nós, cara, anarquistas, aprendamos com os nossos, os que passaram antes da gente. Entendeu? Que passaram antes da gente. Então, por exemplo, Bakunin escreve para os trabalhadores de 1870, falando de 1870. Não chega e fala, na Revolução Francesa. Não, cara, em 1870. Ou o Kropotkin faz a mesma coisa. Em 1917, na Rússia, o Máquina faz a mesma coisa. Que nós façamos a mesma coisa em 2021. Entendeu? Pensamos no anarquismo hoje, porque, cara, o anarquismo está na sociedade. O anarquismo não é uma utopia, cara, que nós criamos e vamos dar para as pessoas. Quem pensa assim são os comunistas. Eles acham que tem uma ideia mirabolante que vai salvar a humanidade. Você tá entendendo? Os anarquistas não querem salvar a humanidade, cara. Os anarquistas querem melhorar a sociedade. Mostrar que dessa forma o planeta vai acabar. Você tá entendendo? E nós vamos acabar junto com ele, cara. Então é isso que nós anarquistas estamos pensando. De uma forma pragmática. Que as nossas ideias sirvam para a realidade. Agora, se existem grupos anarquistas que querem discutir, você está entendendo? Se é, sei lá, A, B, ou C, ou D, se fez isso, se não fez, se tá aqui, se tá colar, cara, é um problema de cada um. Eu não faço isso, entendeu? Estou sempre pensando na realidade. Porque eu acho que o anarquismo está na realidade. Cara, o dia que eu achar que o anarquismo não está na realidade, eu deixo de ser anarquista. Cara, eu não ganho nada para ser anarquista. Ninguém chegar uma vez vai ganhar 5 mil reais no mês para ficar falando do anarquismo. Diferente de outras ideologias, né? O Cara, não pessoal ganho ganha. nada. Então, tipo assim, eu deixo. Tipo, é a mesma coisa que eu falo na faculdade, eu falo o seguinte. Fala assim, vamos mudar as coisas? Por exemplo, você pega lá na sala de aula. Vamos mudar a sala de aula? Aí a pergunta que eu faço é, tá bom do jeito que tá? Não, tá bom. Não, tá bom, não muda.
Aí você fala, não, não tá bom não. Tá ruim, então vamos mudar. Mas se der errado, tá dando certo? Não, mas se der errado, deu errado de novo. A gente vai tentar uma outra solução. Então só muda na sua vida se não tá bom. Agora, tá bom do jeito que tá? Pensa, faz um exame de consciência. Vamos discutir com as pessoas. Faz um exame de consciência as pessoas. Tá bom do jeito que tá? Ah, não, tá ótimo. Eu tô desempregado, tô passando fome, não tenho perspectiva de vida, tô fudido, mas tá bom. Será que a pessoa vai te falar isso? Então, a gente tem propósito que as coisas estão ruins. Porque se tivesse bom, não ia ter anarquista. Se o mundo tivesse maravilhoso, os anarquistas não existiriam. Eles só existem porque tá ruim, cara. Entendeu? Tá ruim, o mundo tá ruim. E os anarquistas têm propósito para melhorar esse mundo. Factíveis. Que já mostrou na prática que muda. Agora, se os caras querem. Então, eu acho que é isso. Enfim. Mas eu acho que eu falei muito também. Bom, cara, pode Eu queria falar. agradecer, Jonathan. E aí a gente faz outra de novo. Aí chama o É Betão, que cara. nem Ele o. entra no chat aí eu brigo com ele e fica bravo. É que nem o Betão falou, assim, que você fala com muito ânimo sobre o anarquismo e é bom ouvir alguém que está tão animado, porque as pessoas não estão mais tão animadas assim. Então, acho que é até bom fechar essa live dessa maneira, com esse discurso de ânimo depois de falar tantas coisas, porque a gente precisa disso, sabe? De pessoas animadas, interessadas e que não estejam pensando em abandonar o anarquismo porque as coisas estão dando errado, né? A gente precisa de gente que esteja engajada, né? E como o Ian mandou aí no chat a frase do Malatesta, que a gente quer que as pessoas se libertem, e para que elas se libertem, elas têm que ter essa consciência que as coisas estão dando errado e que elas tenham o poder de mudar as próprias vidas. Mas eu acho que é isso, assim, já vou caminhando para o final. Eu queria agradecer o Amir de novo, sempre muito solícito em aceitar os convites e até propor o convite, porque dessa vez foi ele que propôs. Vamos pensar talvez no episódio 3 aí, vamos ver o que a gente pode falar no glossário, talvez na próxima vez chamar mais alguém e deixar a live ainda maior do que ela já está. E é isso, assim, para vocês que estão aí assistindo até agora, que aguentaram a gente nessa quarta-feira à noite, peço por favor aí que curtam o vídeo, deixem um comentário, que compartilhem, que é muito importante para chegar em novas pessoas, que sigam a gente também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está produzindo muito conteúdo no Instagram e está tirando essas perguntas de lá. Então, se a gente for fazer outro vídeo desse tipo no futuro, provavelmente as perguntas também vão sair de lá. E se você está vendo e mandou sua pergunta e ela não foi respondida, espera que nas próximas semanas eu vou postar as respostas lá no Instagram e também aqui no Facebook. Então, provavelmente não vai sair em vídeo, mas vão sair nos posts lá, beleza? Agradeço de novo. Agradeço a todo mundo que está aqui no chat, ao Humberto, ao Ian, ao Betão e quem mais aí tiver. Uma boa noite e até a próxima.